E aí, pessoal, tudo bom? Tudo tranquilo? Mais uma aula com um exercício de momento de uma força. Antes de mais nada, inscreva-se no canal, deixe seu like, ajude a divulgar, eu agradeço. Então vamos lá, pessoal. Diz assim o exercício: determine os momentos das forças. Então tá aqui, ó, o momento das forças em relação aos eixos x, y, z da figura abaixo. Então, a primeira coisa, se eu quero os momentos das forças, eu quero a soma dos momentos. Então aqui, ó, eu quero a soma dos momentos das forças. Se eu quero em relação aos, certo? Ó, aos eixos, eu quero em relação ao. É isso que eu quero determinar. Para isso, pessoal, eu vou determinar o momento de F1, os momentos de F1 e F2 e vou somar. Então vamos lá, certo? Vou chamar esta força, pessoal, de F1, tem o valor de 220, a F2, certo? Também tem uma intensidade de 220, né? A direção, sentido que está mudando aqui. Então vamos lá. Primeiro eu vou trabalhar com F1. Então, pessoal, esta aqui é a minha força F1, certo? E eu vou imaginar que ela esteja sendo aplicada neste ponto A aqui. Então, se eu quero calcular, tá? Aqui, ó, o momento de F1 em relação aos eixos, por exemplo, em relação ao O, certo? Eu preciso fazer a multiplicação vetorial do vetor posição vezes a força F1. Isso é feito da forma, né, de um determinante, então eu preciso saber quais são as componentes IJK de R e as componentes IJK de F1. Para isso, olha o que eu vou fazer. Primeiro, eu vou colocar aqui na figura, né, pessoal, vou desenhar, eu vou determinar quem é o meu vetor R. Sempre dá origem até o ponto de aplicação da força. Então, ó, tá aqui o meu, o meu vetor R, certo? Então, ó, o meu vetor R, pessoal, o que eu vou fazer? Ó? Eu vou decompor ele, certo? Como ele não está aqui no plano y, xy, eu vou decompor ele em y e em x. Então, as componentes do meu vetor em y e x serão em y, tá aqui, ó, né? Este aqui, senhores, né, ó, é o meu vetor que eu vou chamar de ry e o seu valor dele, 4. E aqui, ó, vou decompor agora em x. Portanto, esse aqui, pessoal, o meu x. Tá? Então, ó, começando pelo, né, pelo nosso vetor R, fica tranquilo, certo? Por quê? Eu sei que o meu vetor R aqui, pessoal, a componente na direção Y, ou seja, na direção X, vale 3, positivo, mas na direção J, aqui, pessoal, né, ó, também, só que vale 4. Então, o meu vetor R está pronto, certo? Para ser substituído e trabalhar com ele sem problema nenhum. Vamos decompor então agora, pessoal, então a força, certo? Não está nem em Z nem em X. Eu estou olhando, na verdade, se vocês, né, repararam, eu estou trabalhando com este triângulo aqui, tá, pessoal? Joia? Eu vou imaginar então que este ângulo aqui, ou seja, o meu ângulo θ, este é o meu ângulo θ, certo? E vou trabalhar com outro triângulo aqui para vocês entenderem o que eu vou fazer. Então vamos lá. Eu preciso primeiro descobrir então quanto vale, certo? Agora o meu vetor f. Vou decompor o meu vetor f. Então vamos lá, pessoal, olha só. Eu vou da extremidade f até o eixo x. Então, da extremidade da ponta, né, até o eixo x, tá? Aqui, pessoal, já vou aproveitar e criar um Z, né, certo? Para a gente decompor, tá? Fiz só o deslocamento do eixo Z aqui. Então, o que eu tenho agora? Tenho aqui, ó, opa,
a minha componente essa aqui, pessoal, ó, de A até onde a linha imaginária encontra, né? Encontra a linha imaginária, eu tenho a componente fx, certo? Se eu vier aqui e fizer exatamente isso, eu vou da extremidade até o eixo Z, eu encontro a componente, então, do eixo, só diminuir um pouquinho aqui, né? Do eixo Z. Então, vamos lá, 90 graus aqui. Aqui eu tenho a componente, então, ó, eu tenho a componente Fz da força. Então, aqui o que eu tenho? Ó? Eu tenho que o meu vetor F, certo? Pode ser escrito com uma componente x mais uma componente z. Ou de outra forma, o meu F vai ser o valor de fx na direção y mais o valor de fz na direção k. E tem que tomar cuidado, né? Olha aqui comigo, ó. Aqui na direção z, o vetor k, perfeito, né? Na mesma direção, no mesmo sentido. Só que o y aqui está aqui, né, pessoal? Então, a componente aqui x será negativa. Bom, mas vamos lá. Vamos continuar com essa história toda. Tá? Só apagar isso aqui, porque depois eu reescrevo, certo, lá embaixo. Então, vamos lá. O problema todo agora é o seguinte, como calcular este valor e este valor aqui? Então, vamos lá. Ó, usar seno e cosseno. Se vocês usarem que seno de θ é cateto oposto, que nesse caso é Fz, pela hipotenusa que vale F1. Portanto, pessoal, Fz vai ser, Fz vai ser exatamente F1 seno de θ. E se eu usar a definição de cosseno, que é cateto adjacente, isto é Fx sobre F1, então Fx será F1 cosseno de θ. Eu tenho os valores de F1, preciso de seno e cosseno. Então, voltem comigo aqui nessa figura. Ó. Se vocês olharem nessa figura aqui, pessoal, olha só, em termos de valores, certo? Este lado deste triângulo tem 3, este tem 2, certo? Se vocês fizerem a continha, como é que eu faço? Hipotenusa quadrada é a soma dos quadrados dos catetos, isso aqui dá a raiz de 13, em torno de 3,6 metros. Você fala, Basta, por que você fez isso? Porque agora daqui, senhores, eu sei, né, ó, dessa figura, eu sei quanto vale o cosseno do ângulo. Cosseno é cateto adjacente pela hipotenusa. E também sei encontrar o valor de seno do ângulo, que é cateto oposto sobre a hipotenusa. Vou substituir e aí eu tenho os valores de Fz. Então, ó, substituindo, isso é 220 seno de θ. É 2 dividido por 3,6, isto é 440 por 3,6, que dá em torno de 440 dividido por 3,6, 122,2, 122,2 minutos. Aqui, pessoal, ó, também 220, só que agora cosseno é 3,6, isto será 660 por 3,6, então 660 dividido por 3,6, 180 alguma coisa, né? 183,3 minutos. Então agora eu consigo escrever a minha força F, né? F1, certo? Decomposta, vai ser menos Fx, que vale 183,3 na direção y, mais 122,2 na direção k. Isso tudo unidade em newtons, certo? A unidade do vetor posição. E agora, pessoal, acabou, porque eu quero o momento de F1 em relação a O, isto vai ser R vezes F1, que vai ser igual a... Eu vou montar aqui, certo? O meu determinante. Então, ó, valores IJK, os valores de R, 3, 4, não tem componente K,
da força menos 183,3, 0, 122,2. Repito as colunas IJ, 3 e 4 menos 183,3 e 0, isso vai dar. Então, vou multiplicar primeiro as diagonais descendo. Aqui. Então, desci aqui, ó, I, vou descer aqui em J e vou descer aqui em K. Então, desce e soma. Então, isso vai dar, isso aqui vai ficar, ó, 4 vezes 122,2 na direção I, esse é 0 e esse é 0, tá? Os outros termos são 0. Agora fica aqui, ó, menos, abre aqui. Agora eu vou subir, certo? Vou subir, então aqui vai dar em K, em I é 0 e em J também tem um valor. Então, subir aqui, subir aqui, subir aqui, subtrai. Então, aqui vai ficar 4 vezes menos 183,3 na direção K, certo? E mais 3 vezes 122,2 na direção J. Então, isso vai dar 4 vezes os 122,2, portanto, 488,8 na direção I. Pessoal, menos com menos, mais 4 vezes 183,3, 733,2 na direção K, menos com mais, menos 3 vezes 122,2, 366,6 na direção J. Então, pessoal, olha que legal. Primeiro, certo? A minha força F1, ela não é paralela em nenhum eixo, então, certo? Ela não vai, né, dar um momento zero em relação a nenhum eixo, tá? E outra coisa, né? Ela não está em nenhum plano X, Z, Y, sei lá, X, o que for. Então, ela deveria dar realmente, né, um momento, certo? Em relação a todos os eixos. Então, o momento de F1 em relação a O vai ser 488,8 em I, mais 733,2 K, menos 366,6 na J. Tá? Pessoal, não foi isso que ele pediu o momento das forças, então é a soma. Vou fazer a mesma coisa agora para F2. Então, aqui está a figura, pessoal. Então, ó, vou começar aqui, não. Para a força F2, certo? Não vai ser tão diferente assim. Deixa eu subir um pouco essa figura aqui, certo? Vou travar aqui na posição, vou subir esta também. Vou só. Primeiro, eu vou imaginar que essa força aqui, ó, que eu chamei de F2, certo? Seja aplicada nesse ponto que eu vou chamar de B aqui. Legal? E de novo, eu sei que o momento agora da força F2 em relação a O vai ser R vetorial a força F2. Então vamos lá. A primeira coisa que eu quero que vocês entendam é, cadê o meu vetor R nesse caso? O meu vetor R, pessoal, ele tem que partir de quem? Da origem indo até o ponto de aplicação. Então tá aqui, ó. Tá? Então, esse é o meu vetor R neste caso. E aqui ele é bem tranquilo, né? Porque o R só tem componente em X, certo? Então, daqui da figura,
o meu vetor R, vetor posição, vai valer simplesmente 3i, já que ele está na mesma direção no sentido do vetor do versor. Então, isso aqui, unidades em metros, reserva esse valor aqui. Pessoal, quando nós formos para minhas forças aqui, ó, tá? Para minha força F2, eu vou ter que decompor essa força F2 também, certo? Então, eu vou decompor aqui, ó. Não vou perder tanto tempo assim dessa vez, tá? Vou decompor essa força numa componente FZ, vou chamar esse ângulo de θ, tá? E vou decompor essa força num valor Fx. Opa. Pessoal, se vocês prestarem atenção e voltarem um pouco lá, aqui nessa figura, olha só. Se as medidas são as mesmas, se esse ângulo é θ, esse ângulo também é θ. Portanto, esse ângulo é θ. Ou seja, as intensidades dessas forças quando decompor vão ser as mesmas. Não preciso fazer tudo de novo. Então, ó, se eu voltar um pouco, diminuir um pouco, certo? Eu sei quanto valem as intensidades. Então, ó, o meu vetor F2 aqui, certo? Ela tem que ter um valor de 183,3 na I, mais 122,2 na K. Só tem que tomar cuidado com uma coisinha, certo? Com a questão dos sinais, tá? Então, eu vou colocar aqui embaixo para ficar mais fácil. Deixa eu aumentar um pouco isso aqui. Então, a minha F2 não pode ser diferente, né? Tem que ter 183,3 na I, já que a intensidade da força é a mesma, mais 122,2 na minha K. A única coisa que tem que tomar cuidado é com isso, né? Olha aqui comigo, por favor, ó. Aqui, ó, certo? O meu E, ó, o meu K aponta para cima, 122 está para baixo. Então isso não pode ser positivo, isso terá que ser negativo. Enquanto aqui, ó, esse é o meu versor I, então isso é positivo, né? F2, tá? Então agora, tendo esses valores, essas forças em Newton, é só terminar então de calcular o meu momento. Então, o momento da minha força F2 em relação ao, ou seja, aos eixos será, certo? R vezes F2, que vai dar. Então, eu vou usar aqui a minha regra de novo, vou montar meu determinante. Então, aqui, IJK, certo? Pessoal, o R só tem componente I, tá? A força tem componente I, agora positivo, e K negativo. Repito as duas primeiras colunas e eu tenho, então, meu determinante. Primeiro, pessoal, eu vou, então, fazer a multiplicação, né? Descendo das diagonais. Então, ó, isto é zero e isto é zero. Então, isso aqui dá um sonoro zero, certo? Então, aqui eu simplesmente desci. Se eu subir agora, o que vai dar? Subindo agora, é só inverter aqui. Fazer aqui em verde, né? Isso dá zero, a componente dá zero e sobra a componente J. Então, isso daqui agora vai dar, vamos lá, então, ó, menos, certo? Sinal aqui, ó, 3 vezes menos 122,2 em K. Então, isso vai dar menos com menos mais 3 vezes 122,2, 366,6
agora, K, em J, desculpa, tá? Aqui é J, né? Em J. Em J. Então, olha que legal, presta atenção aqui comigo, né? Uma coisa que a gente já sabia, pessoal, tá? Se você pegar essa minha força, ó, F2, ela está no plano, certo que? Olha aqui comigo, ó, ela está no plano XZ, certo? Então ela só podia gerar momento em Y, não podia gerar momento em torno de outros eixos. Então, perfeito, legal, tá? Então, o momento de F2 agora em relação a O vai ser simplesmente mais 366 na direção J, como era de se esperar realmente, tá? Mas não foi isso que ele pediu, certo? O que ele pediu foi o seguinte, né? Qual é a soma, dos momentos, ou o momento total aqui. Então vamos lá. Para terminar o exercício, ó, vou fazer de outra cor aqui, certo? Eu tenho que, então, a soma do momento das forças em relação aos eixos só vai ser o momento de F1 em relação a O mais o momento de F2 em relação a O. Isso vale, momento de F1, se nós voltarmos lá, né, vai ter que voltar lá em cima agora, ele vale 488,8 em I, então tá aqui, né, ó, 488 em I, mais 733,2 em K, menos 3,666 em J. Certo? Então tá aqui, ó. Tá? Este aqui são os valores para F1. Então, voltando lá embaixo. Então, esse vale F1, 488,8 na direção I, menos 366,6 na J, mais 733,3 na K. Mais, certo? O F2, que é 3,666 na direção J. Então, pessoal, a soma dos momentos das forças em relação aos eixos, tá? Isso aqui é negativo, isso é positivo, então ele só vai ter momento. Então, essas forças somadas vão gerar momento somente em relação a I e somente em relação a K. Certo? É um exercício legal aí, pessoal, bem completo. Espero que tenham gostado, certo? Muito obrigado, pessoal. Abraço.